Olá, meus queridos, minhas queridas. Que bom estar com vocês aqui na Astral TV, com o programa Ivan Martins, mais uma vez falando de espiritualidade, trazendo uma pessoa incrível, gente, porque muitas vezes as pessoas ficam mistificando tanto, né, botando um peso tão grande nas coisas, e as coisas, quando são feitas pelo caminho do coração, são bem mais tranquilas. Então eu tenho o prazer de apresentar para vocês aqui no programa, porque vocês já o conhecem, com certeza, né? Gente, ele é um provocador, né, de consciência e é fundador do Caminho Sagrado Terapias. Ele é formado em filosofia e teologia e já tem mais de 20 anos como sacerdote candomblé. Sabe, gente, ele já tocou e transformou muitas vidas. E hoje ele vem falar com a gente sobre todo esse processo de transformação. Imagine o que, né, a filosofia e a teologia pode trazer junto com a espiritualidade, né? Primeira coisa, desmistificação, que eu acho que isso é incrível. Muito obrigado, André Molinari, por estar com a gente. Gratidão imensa. Estou muito feliz com você aqui. É mais uma oportunidade que o universo, que os deuses abrem diante de nós para que eu continue vivendo o propósito, que é de quebrar os paradigmas, romper as barreiras da lógica, né? Tirar essa venda que a religião colocou nos seres humanos, colocando eles em caixas, em formas, transformando em pequenos bonecos de manobra. O meu propósito enquanto sacerdote, meu propósito enquanto terapeuta, na verdade é romper com tudo isso. Por isso que eu digo que eu sou um provocador. Não vai ser divertido, não vai ser leve, não vai ser confortável. E é aqui que acontece a mudança. Exatamente. Eu já te fiz essa pergunta antes e é uma pergunta que eu sempre trago porque eu não creio em escravidão espiritual. Eu creio em amor. Sim. Dentro das religiões de cunho africano, existe uma regra. Eu sou baba do candomblé e eu não concordo com certas coisas. Ponto. Se você diz para um filho, como você disse, é pai de gênio, é pai de santo, você diz para um filho seu, olha, você vai catular, você tem a opção de não fazê-lo. Se você fazê-lo, você está preso ao terreiro para o resto da vida e nunca mais você pode sair. Isso não é amor. Não. Infelizmente, Ivan, o que acontece? A gente precisa compreender e ir um pouco mais profundo nas questões estruturais. Vamos falar aqui do candomblé, vamos nos ater ao candomblé, que é a religião da qual eu sou sacerdote. Existe todo um contexto sociológico e antropológico por trás de tudo isso. Sim. O candomblé de hoje, salvo alguns sacerdotes e sacerdotisas que estão aí saindo desses padrões, ele busca reproduzir um sistema escravagista e de senzala. Ele é replicado. Olha, isso é sério. Isso é polêmico. Já se preparem, gente. Se isso preparem já dá corte. porque é polêmico, tá? O que eu vou dizer. O candomblé, ele replica, mas ele inverte a polaridade desse sistema. Então a gente precisa ter muita clareza de que se lá no passado isso criou dor, o que isso vai criar no momento presente? Apenas replicar a dor. Eu acredito que o candomblé, ele é feito de pessoas e de consciências. A minha visão para com os orixás, com os deuses, com o sistema teológico iorubá, ele é um olhar muito mais quântico, um olhar muito mais cirúrgico. Sim. E uma abordagem muito mais frequencial do que teológica. Eu vejo a figura dos orixás como linhas quânticas de informação. Total. Que eu me conecto e eu recebo informação daquela colapso de onda, gente. Física quântica e orixá, esse pai de santo é meio louco, né? Vem na loucura comigo, que talvez aqui você consiga encontrar coerência em algumas coisas. E paz de espírito. E paz de espírito. Ninguém precisa, né? Eu não costumo usar o termo obrigado, mas ninguém precisa ou não é grandioso para que ninguém se desenvolva qualquer sistema de aprisionamento. Eu, por exemplo, enquanto eu estou na mesa de jogo com os meus clientes,
eu já dou algumas diretrizes assim na largada. Eu já falo, orixá não pune, orixá não cobra, orixá não pede e orixá não castiga. Ele está muito aquém e além. E além de tudo isso, com certeza. O que nós fazemos são mecânicas energéticas para sutilizar e modular a nossa frequência para que a gente possa então colapsar com essa onda superior chamada orixá e receber deles aquilo que nós desejamos, aquilo que nós escolhemos, né? A religião te aprisiona, a religiosidade te liberta. Então eu sou um babalorixá que além de pai de santo, como se chama por aí, sou terapeuta energética, vibracional, e eu já tenho essa clareza, né? E um dos propósitos da minha missão sacerdotal é justamente trazer essa luz, colocar essa luz diante dos olhos que têm sido vedados e vendados há séculos, há décadas, justificados por uma pseudo-tradição. Né? Uma pseudo. Já começa que o candomblé, o povo fala assim, candomblé é religião africana. Não. Candomblé é brasileiro, tá, gente? Candomblé africano foi é a religião aqui. dos orixás. Isso. O que é africano é o Ixexelabá, que é o culto ancestral ao orixá, das tradições antigas, né? Na África, tudo que é ancestral é chamado de Ixexelabá. Até o islamismo, dentro da cultura dos territórios africanos, são chamados de Ixexelabá, porque são cultos antigos. Então, o candomblé ele se estrutura na diáspora africana para cá. Sim. E aqui várias etnias se misturam. Os Congo, os Angola, os Bantu, os Jeje, né, os Fon, os Yorubá, todo mundo é juntado em um pequeno, confinado em um pequeno espaço e cria-se essa devoção a várias divindades, né? E cada uma na sua especificidade, na sua origem, na sua visão. Então o candomblé, primeiro a gente precisa naturalizar e trazer essa identidade verdadeira do sistema, que é contaminado por um cristianismo dilacerante. Né? Ainda o candomblé. Ainda é. Ele se estrutura já dentro ali do espaço, né, histórico. Ele já se estrutura contaminado, ele precisa, entre aspas, se contaminar para que ele possa sobreviver, né, nos seus recôncavos. E até hoje ele sofre essa influência. Mas André, como assim ele sofre influência? Quando um pai de santo diz para você, por exemplo, ou uma mãe de santo, que vai fazer um ebó é uma limpeza energética, né, que comumente fazemos dentro das cerimônias de candomblé, e que você precisa ficar de preceito, que você não pode fazer sexo, que você não pode beber, que você não pode isso, que não pode passar na delegacia, que você não pode passar no hospital, que você não pode passar no cemitério. E se meu cliente for um policial, o que eu faço com ele? Eu não faço? Precisamos despertar e começar a questionar essas contaminações judaico-cristãs dentro do culto. Onde, por exemplo, o sexo é algo considerado sujo, imoral. Para a tradição africana e urbana, das tribos, das aldeias, não. Sexo é vida. É vida. Sexo é vida e alegria, é felicidade. O próprio Exu é representado pelo falo, né? Exato. Ou pela genitália feminina. Ou pela genitália feminina, porque Exu ele traz essa polaridade, ele traz esse movimento, esse fluxo de criação, né? Então a gente ainda sofre muita influência. Aí quando você vai questionar essas pessoas, provocar consciência nelas, você recebe um ricocheteio sobre aquilo dizendo que assim é porque a tradição assim diz. Que tradição? De quem? De onde, né? Isso. Eu lembro de um episódio, Ivan, muito interessante. Eu tive o prazer de conhecer a Essá Nitinha de Oxum, ou Mãe Nitinha. E uma vez eu estava no candomblé, aqui em Perus, São Paulo, ela tinha vindo dar uma obrigação aqui, um filho de santo, e trouxeram para ela um prato, que é chamado de Omolocum, que é o prato de Oxum, numa travessa quadrada. Aí ela falou assim, mas por que vocês puseram isso aqui? Não, porque segundo a tradição lá da casa da senhora, minha abá, né, minha mais velha, diz que esse caminho, essa qualidade de Oxum, a vasilha dela tem que ser quadrada. Ela jogou a cabeça para trás e ela deu uma risada. Eu fiquei sem entender, todo estava ficou sem entender. Ela falou assim, menina, vou te contar uma coisa. Você sabe por que
Essa, eu ponho o homoloco na vasilha quadrada porque é a única que eu tenho para usar. Veja como os mitos e as tradições são criadas a partir de uma observação equivocada, sem consciência, E sem às vezes questionamento. única, né? E às vezes única. E às vezes única e muito pontual. Pontual. É muito pontual. Então, a gente precisa, assim, trazer clareza. Eu acho interessante a gente trazer clareza, sanar as dúvidas. As pessoas têm muito medo, Ivan. As pessoas, se elas soubessem, hoje pela manhã eu estava com um cliente e eu estava comentando com ele sobre isso. Ele nunca tinha jogado Búzios na vida dele. Ele está encantado com o jogo por conta das informações que o jogo traz. E ele falou assim, André, se todo mundo soubesse a leveza e a felicidade que é estar aqui e ouvir tudo isso, as pessoas procuravam mais o candomblé. Eu falei, o problema é que o candomblé muitas vezes afugenta as pessoas através das suas condutas e das suas incongruências, suas incoerências sistêmicas, né? A gente precisa renovar, a gente precisa não nos desligar das tradições. E aqui é o pulo do gato. Manter a tradição, entretanto, precisamos revisitar as tradições. É respeitar a base, né? Nós respeitamos os mais velhos, saudamos os mais jovens, né? Isso. Que existe o elo. Nós estamos no meio, recebendo para entregar. Sim. Ponto. Agora tem muita coisa que é ranço, né? Tem. Existe uma competição interna. Nossa. Né? Eu falava, por exemplo, mais um tema polêmico. Adoro uma polêmica. Lá Vocês vem sabem que a polêmica. grama ulinária é polêmico, né, gente? Esses dias eu fiz um vídeo para a rede social falando sobre intolerância religiosa. Nossa, tá terrível. Né? Que é um tema muito recorrente. Me questionaram, falaram, André, você precisa se posicionar sobre intolerância religiosa. Eu falei, tá bom. E fiz um vídeo a respeito disso, dizendo que não há como combater a intolerância religiosa, ou o candomblé, combater a intolerância religiosa, se ele é intolerante internamente, para com ele mesmo. Quando um sacerdote critica ou julga o outro sacerdote ou uma outra tradição, ele está sendo intolerante. Quando um filho de santo faz fofoca de um outro irmão de santo, ele está sendo intolerante. Quando você rotula uma pessoa que faz diferente de como você aprendeu de marmoteiro, de bequeiro, você está sendo intolerante. Quando você, independente da sua idade de iniciação, maltrata alguém ou humilha alguém, se apossando de uma posição que você se coloca e acredita ter, você está sendo intolerante. Então não peça para que o mundo te tolere se você internamente se rasga e se consome em intolerância. Essa é uma das grandes verdades de hoje. E nós vamos continuar sobre esse assunto logo após o nosso pequeno intervalo. Não saiam daí, hein? Beijos. O Instituto Ivan Martins oferece uma oportunidade única para quem busca um espaço para videocast. Localizado em uma região privilegiada, próximo a estações de metrô, Anhangabaú e República, o estúdio conta com estacionamento integrado, facilitando o acesso para todos os nossos clientes. Nosso ambiente é acolhedor e projetado para que você se sinta à vontade durante as gravações. Aqui a voz do cliente é sempre ouvida, garantindo uma experiência personalizada e individualizada. Cada comunicador tem a possibilidade de utilizar o sistema de Chroma Key, permitindo a criação de fundos personalizados que refletem a sua marca e identidade. Além disso, estamos com equipamentos de alta qualidade, incluindo câmera 4K, iluminação perfeita e um sistema de som de última geração, assegurando que sua produção tenha a melhor imagem e áudio possíveis. Convidamos você a nos fazer uma visita e conhecer de perto todas as possibilidades que oferecemos. Vem fazer parte da produtora Ivan Martins e leve as suas produções a um novo patamar. Olá, estamos de volta, meus queridos, minhas queridas. Estamos falando de intolerância religiosa. Agora, como julgar a intolerância no outro se nós somos intolerantes, né? Então é preciso limpar a casa primeiro. Sim, primeiro a gente... Não tem aquele ditado antigo, né? Macaco, como é o ditado do macaco que olha o rabo do outro? Mas Macaco que rola o rabo e fala mal do outro. E fala mal do outro. Então a gente precisa fazer não uma autocrítica, porque a crítica ela vai criar julgamento, ela vai criar contração e o julgamento só cria mais daquilo mesmo. Mas precisamos fazer uma autoanálise sobre as nossas posturas,
sobre as nossas condutas, porque é isso que nós mostramos para o mundo. Por exemplo, recentemente houve um episódio que teve uma grande repercussão de uma figura proeminente, né? Todo o meu respeito pela história de vida, pela luta de vida, mas ali não era sobre candomblé, ali era sobre educação. Sim, básica. É diferente, educação básica, não era sobre candomblé, né? Por mais que dentro da religião haja uma hierarquia, a hierarquia ela deve nos trazer um espaço de ordem e não de desordem. A hierarquia ela precisa ser reverenciada e não temida. Memorizada, né? Isso. Gente, quando a gente se inicia no candomblé, nós nos colocamos, literalmente, nos colocamos dentro de um novo sistema familiar espiritual. Né? Família tem problema? Toda família tem, meu amor. Toda família tem essas quizumbas. A diferença é como nós lidamos com elas. Ou como nós apaziguamos. E só existe, meus amores, um remédio que apazigua todo e qualquer conflito, que chama-se amor. E é o que falta, infelizmente, dentro do candomblé. Tem fé demais e amor de menos. O problema é esse, né? Fé demais. Fé demais. E quando fede, né? Podia feder menos. Podia feder menos. E ter mais fé de fato. Você sabe, Ivan, que hoje mesmo eu estava conversando, sobre essa diferença de fé, né, e de crença. Muitas vezes, gente, é a fé, palavra pequenininha, 2 letras, que te impede de manifestar e realizar na tua vida. Voltamos aqui até para a física quântica para trazer clareza sobre isso. Quando eu tenho fé, eu estou delegando, eu estou transferindo a responsabilidade de criação para o exterior, para algo ou para alguém. Quando eu saio da fé e me alicerço na crença e na certeza, eu estou resgatando o meu poder interno de cocriar. Então, de nada adianta ter fé nos orixás se você não acredita que aquilo é verdadeiro e real para você. É ebó jogado fora, é comida jogada fora. Porque não é sobre fé, é sobre acreditar, é sobre ter crença. E o crer, acima de tudo, né? Sim. Até a gente usar a palavra acreditar, às vezes, a gente usa porque é uma palavra comum, mas esse já antecede negativo, um não. Né? É um não crer. Um não crer. A gente usa porque é uma palavra usual, mas nós deveríamos repensá-la. Porque ela é o não crer. Acreditar. Quer dizer, a gente bota acrédito, não sabe de quem, não sabe de onde, né? E como dizia, acho que é Paralamas do Sucesso que canta, né? A arte de viver da fé, só não se sabe fé de quê, né? Fé de quê? Sabe? Então as pessoas estão... Eu acho que... Olha, aí é aquela história aí a gente joga no ventilador, né? Sim. Eu acho que é muito circo, muito oba-oba, né? Eu sou catulado dentro do candomblé há 30 anos, como baba. Não pode usar vermelho. Por que não pode usar vermelho? Eu uso vermelho, adoro vermelho, ficar assanhado. Pois é. Não pode usar preto. Eu gosto de usar preto. Preto é ausência de cor. É neutralidade. Mas quando você bota o branco, é todas as cores do mundo. Então você não deveria usar o branco. Você sabe, Ivan, que eu fiz... Então são coisas que a gente fala assim, tá, mas baseado em quê? Baseado em quê? Baseado em quê? Eu fiz uma pontuação a respeito de cor, que um vídeo até que rodou bastante, que eu falo assim, não importa a cor da minha roupa, o que eu cuido é a cor da minha aura. Ah, sim. De que adianta você se vestir inteiramente branco? Eu, por exemplo, sou homem de Oxalá. Obrigatoriamente eu teria que usar branco pintado de branco, colorido de branco. Sim. Né? Eu não poderia pôr cor alguma no meu corpo, segundo a tradição. Interessante que todas as pessoas que me julgavam por eu usar preto, por eu usar vermelho, por eu usar cores, todas já não estão mais nessa realidade. Já cantaram para subir. Já arrastaram para cima. E eu continuo aqui. Então é porque o Lodumário, o Deus Supremo, acredita que eu tenho ainda uma missão a cumprir e um propósito. E que não é a cor da minha roupa que vai definir o sucesso da minha missão. Claro que dentro dos preceitos, nós buscamos resgatar isso. Nós temos nossos preceitos. Não tem como não ter, né? E é muito interessante que as pessoas fazem a associação do branco, Ivan, só que elas esquecem que dentro do culto, o branco é começo e fim. E fim, claro. Eu vou nascer de branco e quando eu arrastar para cima,
eu vou vestido de branco também, e todo mundo vai vestir branco também. Sim. Então, será que o branco não é uma cor que pode estar impedindo os ciclos seus de prosperarem, porque ele nasce e morre, nasce e morre, nasce e morre, nasce e morre? Se questiona, né? O vermelho, por exemplo. Vermelho é uma cor fantástica para atrair dinheiro. Eu amo vermelho. Então, ele atrai o dinheiro por quê? Energia telúrica, chakra básico. Quando eu estou falando de espiritualidade, que eu estou informando, Sim. é que eu estou conversando. Sim. Quando eu estou informando sobre que eu estou com orientação espiritual mais presente, eu gosto de trabalhar com azul, verde e tal. Eu não me sinto bem com o vermelho porque o vermelho é muito terra. Sim, ele é aterramento total. É aterramento total. Então ele me tira da espiritualidade Sim. um pouco. Sim. Ele me suaviza um pouco a espiritualidade. Sim. Mas qual é o problema de se usar uma cor? Qual é o Sabe, é porque é aquela história, é você tirar a beleza dos orixás. Sim. Né? Se você vai em África, eles usam tanta roupa colorida. Pois é. Eles estão, sabe, fazendo e andando com a roupa branca. Outra coisa, Ivan, sendo sincero, você acha que o orixá está preocupado com a roupa que eu estou usando? Não, a minha cabeça, às vezes, a tampa sai. Porque não dá. Gente, o orixá é uma coisa tão mais elevada, é uma coisa tão mais sutil, é uma energia que já se divinizou, já se sutilizou, já se ascensionou, vamos até pensar assim. Ele vai estar preocupado se na sexta-feira eu estou usando vermelho. Você jura que é sobre isso que você vai manter ou alicerçar a tua crença de manifestação? Ou se você vai comer melancia ou não, se você vai comer berinjela, se vai poder comer acarajé ou não vai. Gente, eu também questiono isso. Assim, eu sou um Oxalá e eu me entupo de azeite de dendê, porque eu adoro um acarajé. Então... E Oxalá me tira a minha sorte? Não. Sabe por quê? Porque eu não faço aquilo para afrontar Oxalá. Eu faço aquilo para trazer felicidade para o meu ser. E é essa a proposta do orixá na nossa vida. A gente tem que reverenciar o passado, sim, mas a gente tem que evoluir. Claro. Tem que caminhar para frente. Esse negócio de andar para trás, do lado é só caranguejo, né? Só caranguejo. É o único peixe que a gente não come também. Existe uma história sobre o caranguejo, né, que as pessoas iniciadas não poderiam comer. Eu como, tá? Conta pra ninguém. Caranguejo siri, eu meto o dente, não tô nem aí. Porque diz que é o único, ele afrontou a Jalá, né? Afrontou o Exu, brigou com o Exu, afrontando a Jalá, e a Jalá fez ele sem cabeça, por isso que ele não tem cabeça e ele anda de lado. É que a vida de quem comeria são as tradições, são os itãs que trazem isso, né? Aí você não come, você não chupa jabuticaba, você não come... Quer dizer, eu não como que não cabe na boca. Gente, vai tirando tudo, né? É o que eu falo hoje com os preços das frutas. Sim. Um filho de santo não pode comprar melancia que é barato e comer. Pois é. EO, né? É complicado isso. EO são as proibições, né? Segundo a tradição. As quisilas, os EOs. Para mim, EO é ter uma vida de... Entendeu, né? Isso para mim é EO. Isso para mim é uma quisila. Você não poder ter o alimento na tua mesa. Você passar necessidade, você ter uma saúde precária, um relacionamento abusivo ou nocivo. Isso para mim é um EO. Que deveria ser inclusive proibido, né? Pois é. Deveria ser proibido um filho de santo, um baba. Eles não deveriam suportar na própria vida uma agressão ao templo. Então, aí vem e se valida em nome de uma tradição. Não. Incoerências e incongruências, novamente. Toda religião, aqui agora eu até coloco o candomblé dentro de um balaio de religiões, todas as religiões precisam entender de que Deus ou os deuses não estão fora, eles estão dentro. Tá? E despertar e provocar essa revolução, esse caos generativo da divindade interna de todos nós. A gente vive um ano de Ossá. Ossá Meji é o Odu. Odu é caminho energético, ou linha energética, linha de informação, de destino. Ossá Meji, ele é o Odu, ou o caminho do caos. Mas o caos pela desordem? Não. O caos por uma nova ordem. Então, esse ano, para nós, por exemplo, no nosso planeta, o campo está frequenciando a finalização de ciclos que não funcionam mais. Tem que ser extinto, né? Tem que ser tirado, não dá. A própria era de Aquário traz isso pra gente. Sim. Né?
Mas eu acho que uma das coisas principais, o meu pai de santo, logo que eu catulei, muito novinho, tem mais de 30 anos isso, ele me disse, ele me chamou pelo meu nome, né? Que me é de Gina. Sim. E ele me chama de Iá, ele me chama de Iemanjá, né? Sim. Porque a gente é tratado Pelo orixá. pelo orixá. Ele falou para mim, Iá, enquanto o Deus de fora não conversar com o Deus interior e forem amigos, Sim, não melhor existe, não existe nada, não tem caminho. Não tem caminho, não tem caminho. Não tem caminho. Então ele foi muito claro comigo desde muito cedo. O movimento que cria, o movimento que muda, que transforma, ele nasce de dentro. A força do passo, ela começa na mente. Não é no pé. Não é no pé. Olha, é aquela história. É por isso que eu carrego vocês para os meus podcasts, né? Que a gente pode conversar por horas. Se deixar E vocês vão inteiro. fazer parte agora desse movimento que eu estou criando, que vai ser as tardes com oráculos, para que as pessoas tenham um acesso mais tranquilo ao oráculo, porque você sabe que nem todo mundo tem acesso. Sim, sim. Né? Então, possibilitar isso vai ser um caminho que vai ser de muito sucesso para todos nós e nós vamos poder falar muito. Sim. Eu acho que isso é o principal. Eu quero que você deixe as redes sociais. Bom, vocês me encontram no Instagram como André Molinari, _real. No TikTok eu tô como @surra de luz. Vocês já entenderam o porquê, né? Vocês já entenderam o porquê surra de luz. Temos também o podcast, que ele é um podcast mais old school, ou seja, aquele mais para ouvir mesmo, que é o Caminho Sagrado Cast, que está em todas as plataformas digitais. E lá nas redes sociais vocês têm o Linktree, com todas as informações, com os cursos, com as formações, com os contatos para agendamento de sessão, de jogo de búzios, né, ou de tarô, ou de mentoria energética, espiritual também. Então vocês me encontram e assim, sempre serei eu que estarei respondendo para vocês. Então o contato vai ser aqui, ó. Porque comigo é aqui, ó. Olho no olho. É olho no olho. Gente, gratidão. Gratidão, André Molinari. Gratidão, querido. Muita luz. Axé. Axé, axé nos anos. E a vocês, a minha gratidão eterna por compartilharem. Não sei em que ano, em que vida vocês estão assistindo isso, mas que eu agradeço você e que isso traga alguma luz para a sua vida. Então tudo terá feito sentido na nossa. E que essa luz esteja com vocês de forma especial. Namastê. O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Beijo. Até semana que vem.